Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desta vez eu estou trazendo um problema de lógica, de proposições compostas, certo? E para resolver esse problema, tem uma dica, não sei se alguém já tentou dessa forma, mas se tentou, então show de bola. Porque pode ser que alguém pense em ir pela tabela verdade para tentar resolver esse problema, só que dá muito trabalho você preencher toda uma tabela verdade para fazer isso, né? Mas se a pessoa, do jeito que eu pensei, vai resolver, basta analisar uma linha. Então, se analisarmos uma linha da tabela verdade, não é possível que todas as proposições com essa mesma linha batam exatamente o mesmo valor lógico. Então, a pessoa da banca tem que agir muito bem na maldade mesmo para poder fazer isso, para você ter quase todas as opções batendo os mesmos valores, lógico. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos precisar dos conectivos lógicos, o e e o ou, e do condicional, que é o então. Então, o que nós temos? Que no caso do i, gente, peraí. No caso do i, o i ele vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras, certo? Então, ele vai ser verdadeiro quando ambas as proposições forem verdadeiras. No caso do ou, o ou ele vai ser falso quando ambas as proposições forem falsas, certo? Vai ser falso quando ambas as proposições forem falsas. Isso significa que a gente não precisa olhar os outros casos, Porque ele só é falso quando ambas forem falsas, então nos demais casos é verdadeiro, no caso do ou. No caso do i, só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras, então nos demais casos vai ser falso. Então a gente não precisa estar decorando a tabela inteira. Ou decorar, ou montar a tabela inteira. Basta saber nesse caso, pela lógica mesmo. E no caso do condicional, então, é o Vera Fischer, Ele vai ser falso quando for um verdadeiro, então falso. Então, verdadeiro, então falso. Isso aqui vai dar falso. E nos demais casos vai ser verdadeiro. Isso quer dizer que para ele ser falso, basta olhar se aqui é verdadeiro e cá vai ser falso. E aí vai ser falso. Se não, isso não acontecer, então vai ser verdadeiro. Então, como é que nós vamos responder isso aqui? Eu vou atribuir valores lógicos para as proposições P, Q e R. Aqui no enunciado ele fala de P, Q, R e S, mas aqui só tem P, Q e R. Você poderia colocar que P, Q e R são verdadeiros, mas aí teríamos um problema, porque se eu considerar P, Q e R verdadeiros, se eu for olhar, analisar essa proposição aqui, essas duas, no item D e no item E, os resultados delas seriam o mesmo, Porque não Q e R seria equivalente, a não P ou não T, Se no caso deles forem verdadeiros, Não são as mesmas proposições, mas os valores lógicos delas seriam os mesmos, então a gente não ia ganhar nada com isso. Então, qual a ideia? Eu vou considerar aqui, P e Q como valor lógico verdadeiro, certo? E eu vou olhar o R como valor lógico falso. Tá? Então, com essas informações aqui, nós vamos conseguir resolver o nosso problema, certo? Então, com base nessas informações, sendo P e Q verdadeiro e R falso, E esse outro caso aqui em cima, que vai nos ajudar, essa tabela para a gente resolver esse problema. Vamos lá. No primeiro caso, P e Q são verdadeiros. Então, P e Q, tá vendo, P e Q, com o conectivo I vai dar verdadeiro. Então, isso aqui é verdadeiro, certo? Isso aqui é verdadeiro. O R é falso, então não R é verdadeiro. E aqui agora nós temos verdadeiro. Então, verdadeiro, tá? Vai dar verdadeiro, porque o Vera Fischer, Só é falso quando V, então F. V, então F vai dar F. Então, daqui para cá nós temos falso, certo? Ou falso, não, desculpa, verdadeiro, certo? Aqui é verdadeiro. Agora, olha aqui no lado direito. Não R. Como R é falso, não R vai dar o próprio R. Então, aqui é falso. Então, nesse caso, nós temos um verdadeiro e falso.
conectivo I, ele vai ser falso, né? Porque ele só é verdadeiro quando ambos for verdadeiro. Pronto. Com base nessa informação, agora nós vamos para o item, ver se dá para eliminar algum dos itens aqui. Vamos lá, ó. P, então Q. P e Q é verdadeiro, então P, então Q vai ser verdadeiro, né? Vera Fischer, só é falso quando V, então falso. Não P ou Q. Veja, não P ou Q. Basta que um seja verdadeiro. Se um for verdadeiro, essa proposição ela vai ser verdadeira. Como o Q é verdadeiro, ó, não precisa saber do P ou não P. Isso aqui vai ser verdadeiro. Então, aqui eu já descarto o item A e já descarto o item B. Aí nós vamos para o item C. O item C, eu só preciso me preocupar nesse... Veja, a minha solução ela precisa ser falsa. Então, para que ser falsa no então, a saída tem que ser verdadeira e implicar em falsa. Então, se eu tiver uma saída que seja falsa, o resultado já vai ser verdadeiro. Então, como o P é verdadeiro, não P é falso. Então, isso aqui vai ser verdadeiro. Não precisa olhar nem o Q. Então, já descartamos o item C. E agora vamos para o item D. O item D é Q e R. Ó. Q e R. No conectivo I, isso é verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Vejam. Q e R, nesse caso, é falso, porque Q é verdadeiro e R é falso. Então, Q e R é falso, não falso é verdadeiro. Então, esse camarada aqui também vai ser verdadeiro. E nesse caso aqui, descartamos a letra D. Então, o que sobra para a gente é o item E. Então, o gabarito é o item E. Né? Se quiser resolver o problema, vamos só analisar esse primeiro aqui. Não P ou não Q. Ó, o não P ou não Q, ele é equivalente ao não P, ó, não P ou não Q, ele é equivalente ao não P e Q. Ó, P e Q são verdadeiros, aqui, ó. No caso de ambos forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, se esse camarada aqui é verdadeiro, não verdadeiro é igual a falso, que coincide exatamente com nossa condição aqui da proposição composta. Então, o que eu tinha para passar para vocês era isso, né? Esse bizu, que eu acho que ajuda bastante na solução do problema, né? Porque a gente ganha muito tempo com isso, ao invés de estar pensando em tabela verdade. Então, a ideia é atribuir valores lógicos para as proposições e ver se dá certo. Certo? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da solução. Se alguém fez de uma outra forma que seja mais eficiente, é sempre interessante, né? Compartilhar essas ideias, né? E é isso aí, pessoal. Deixa aquele like, compartilhe e até o próximo vídeo.